Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa que estuda 2 livros do professor Dr. Mathieu Tubino. Nós encerramos no programa passado, no episódio passado, o estudo do livro Um Fluido Vital chamado Ectoplasma, uma nova proposta de cura, e hoje nós vamos iniciar mais um livro, o segundo, que eu prometi faz muito tempo, que é um estudo mais aprofundado ainda. Olha ele aqui, Saúde e Ectoplasma. Você pode ver aqui, ó, Saúde e Ectoplasma, que tem no seu subtítulo a ação do ectoplasma, visão prática e dissertações filosóficas. Oba, tem coisa boa vindo por aí, com filosofia e também com visão prática, né, do que acontece. Mas eu vou ler rapidinho aqui os agradecimentos do autor, óbvio, né? A gente precisa começar um livro e falar tudo que tem nele. Agradeço a minha família pelo incentivo e pelo apoio que me deu para que eu pudesse escrever este livro, particularmente a minha esposa Cláudia, que fez uma leitura criteriosa, a qual se mostrou fundamental para que algumas ideias fossem expostas com maior clareza. Devo deixar, sem dúvida, os agradecimentos aos irmãos da Seara Espírita, que, participando dos trabalhos de ectoplasmia, tornam esta tarefa possível. Na elaboração da capa foram muito importantes as sugestões feitas por Paula Renata Viana de Souza, a quem deixo aqui o meu muito obrigado. Embora este não seja um livro mediúnico, devo agradecer aos amigos da esfera espiritual pelo apoio paciencioso e constante que têm oferecido. Tudo que fazemos na vida tem, de alguma maneira, a participação dos nossos companheiros da outra esfera de vida. Só lembrando quem é o professor Dr. Mathieu Tubino, aqui você consegue ver a foto dele. Não sei se vai focar, provavelmente não, mas olha só. Quem é o professor? O autor é professor universitário de Química e pesquisador desde 1971, tendo concluído seu curso superior em 1970 no Instituto de Química da USP. Fez seu mestrado em 1975 e seu doutorado em 1978 na Unicamp e o pós-doc na Suíça em 1982. É espírita desde 1972, desempenhando com regularidade tarefas em núcleo espírita na cidade de Campinas. Considera que não há separação entre ciência e religião, pois ambas estão à procura da verdade por meios que ora são distintos e ora são coincidentes. Então vamos começar, sem demora, o nosso estudo de hoje. Max Planck, olha, eu ouvi falar dele ontem na cultura. É impossível distinguir claramente a fronteira entre ciência, religião e arte. Uma nova verdade científica não triunfa por convencer seus oponentes, fazendo-os ver a luz, mas principalmente porque os seus oponentes morrem e uma nova geração cresce familiarizada com ela. Um cientista maravilhoso alemão, Max Planck. Então vamos lá, hoje nós vamos estudar o que o professor chamou de prolegômenos. Então, vamos para o texto. Há cerca de 12 anos foi publicado o livro de minha autoria, Um Fluido Vital chamado Ectoplasma, no qual proponho uma nova visão a respeito da importância deste fluido, principalmente no que se relaciona ao estado de saúde no ser humano. Em muitas oportunidades me perguntaram se eu não havia escrito algum outro livro sobre o assunto. Como a resposta era sempre negativa, esclarecia que somente escreveria outro quando tivesse algo de novo para acrescentar. Além do mais, escrever e divulgar informações que podem afetar diretamente a vida das pessoas é algo de muita responsabilidade. Uma palavra equivocada, uma frase mal colocada, uma ideia passada de modo inadequado podem criar situações indesejáveis no caminho do nosso próximo. A responsabilidade é enorme. É verdade que escrever uma obra perfeita, em qualquer assunto, não é possível. No entanto, devemos nos esforçar para fazer o melhor. Para isto é necessário avaliar com cuidado cada palavra usada. É o que tento fazer aqui, mais uma vez. Tenho plena consciência de que muitos aspectos do que escrevi neste livro poderão não ser bem entendidos.
Esta dificuldade de compreensão pode ser atribuída, num certo grau, à minha incapacidade de transferir adequadamente as ideias. Em alguns casos, a dificuldade em compreender a essência da informação que desejo passar pode se originar de conflito com outras ideias já incorporadas pelo leitor, fato, aliás, muito normal. Em face dessas situações, cada um deve ficar muito atento para evitar interpretações equivocadas. O assunto é por demais importante para que o tratemos com pouca atenção. Durante os últimos 12 anos, na continuação da tarefa junto ao assunto ectoplasma e a outros relacionados, coletei novas observações e também trabalhei ininterruptamente para visualizar os fenômenos em questão de maneira mais ampla. Juntando tudo isto com conhecimentos anteriormente adquiridos, julguei que seria adequado escrever este livro. Talvez seja oportuno lembrar aqui que a minha formação universitária é em Química. O meu conhecimento em outros campos é escasso. Portanto, em muitas oportunidades, ao longo do livro, a linguagem pode escapar aos termos técnicos mais corretos. Não me preocupo com isso, desde que a informação que pretendo transmitir não fique deturpada. De qualquer modo, a forma com que desenvolvi esse trabalho só foi possível devido ao treinamento que recebi nos rígidos procedimentos experimentais da química clássica. Penso mesmo que, se não fosse isso, os fatos que observei terão passado totalmente despercebidos perante os meus olhos. Então, fazendo uma pequena observação, porque não há o que explicar sobre isso, o autor está dizendo de onde veio e para que é este trabalho, ou seja, como um pós-doutor em Química, não foi um aventureiro que fez estes 2 livros, alguém que tem metodologia científica e que resolveu explorar este tema com um trabalho voluntário magnífico que realiza na cidade de Campinas. Então vamos continuar a leitura aqui. Fique claro para todos que usarem os ensinamentos deste livro, referentes a doenças e ao atendimento de pessoas, que, a não ser que sejam profissionais da área da saúde, se abstenham de fazer diagnósticos em qualquer indivíduo. Devem se limitar a auxiliar os que precisam, em caráter paralelo aos tratamentos médicos disponíveis, pois, além de lhes faltar conhecimento específico, as terapias energéticas, assim como estas que apresento no presente livro, estão, ainda, apenas no seu início, apesar dos bons resultados que já nos fornecem. Ao longo do livro procurarei manter um texto com pouca formalidade, para facilitar o entendimento. Em alguns casos, porém, será necessário um pouco mais de exatidão nas palavras para evitar múltiplas interpretações. O leitor notará, também, que repetirei certos conceitos várias vezes. Serei mesmo redundante nas explanações. Isto é proposital, para reforçar as ideias de modo a deixá-las bem entendidas. Será muito desagradável se minhas palavras forem mal entendidas e, em função disto, algum conceito falso for divulgado. Em várias ocasiões me darei a liberdade de filosofar lançando hipóteses, como avançar sem que haja ideias de supostos caminhos para a nossa jornada. Hipóteses para o andar do conhecimento são indispensáveis. No decorrer da trajetória saberemos eliminar as incorretas, aprenderemos a arrumar as parcialmente corretas e a aceitar por inteiro as corretas. Porém, ao longo deste livro, o leitor deverá ficar atento ao que é hipótese e o que é descrição de fenômeno observado, diferenciando o que é teoria ou suposição daquilo que é constatação. Também devem ser diferenciadas as hipóteses que têm algum embasamento em observação de fenômenos, diria eu, quase que embasamento experimental, daquelas outras que se afastam desta situação. De qualquer forma, por mais estranha que possa parecer alguma ideia que lançou que abraço neste livro, há por detrás da mesma um raciocínio tecido e retecido muitas vezes, indicando, assim, certo grau de possibilidade de que ela possa ter nexo com a realidade. Deve ficar claro aos leitores que eu encaro todos os fenômenos citados neste trabalho como naturais, tão naturais quanto qualquer fenômeno estudado pela ciência oficial, mais ainda, tão naturais como natural é o ar que respiramos. Assim, navego à vontade ao longo de assuntos considerados como religiosos e por entre assuntos de caráter científico, nos sentidos restritos das palavras. Bacana, né? Então a gente já vai tendo um direcionamento e que vai ficar muito claro, as teorias vão ser repetidas para que a gente tenha o entendimento correto que o autor queira transmitir, e existirão hipóteses e observações e também no meio disso, para o nosso deleite, filosofia, né? Para mim não há separação, as religiões e as ciências apenas visualizam fenômenos
sob diferentes pontos de vista, dando as explicações que lhes parecem adequadas dentro da sua visão restrita. Conhecimento é um só, é uno. Para entender o universo é necessário unificar a visão num todo. Sinto que precisamos construir no íntimo da nossa mente uma tela pluridimensional, onde possa se formar a visão total do conjunto do conhecimento universal. Confesso que eu acho que isso é um otimismo, né? Também acho que a verdadeira religião, ou seja, o fator, né, de nos conectar a Deus e ciência sejam uma coisa só, mas infelizmente as religiões existentes teimam em negar a ciência, em falar o contrário do que a ciência diz, né? Então, isto é um sonho que, quem sabe, um dia vai se realizar, mas vamos continuar. De certa maneira, embora de modo muito rudimentar, sem dúvida, tento aplicar, neste livro, um pouco dessa ideia de unificação. Considero que não é possível separar o caráter emocional e o caráter objetivo do ser humano, ou seja, não são dissociáveis os sentimentos e o conhecimento chamado científico. Não podemos separar o macro e o microcosmo. Não é possível isolar nada no universo, a não ser para efeito de estudo, o que ainda é feito devido à nossa pequena compreensão da realidade total. Ao longo do livro, procuro usar, do modo mais adequado possível, os termos fluido e energia, que muitos supõem terem o mesmo significado. No entanto, devido ao desconhecimento que se tem destes componentes, quando se fala das múltiplas dimensões do ser humano, é difícil saber onde aplicar rigorosamente um ou outro termo. Portanto, com certeza, haverá falhas no uso dessas palavras no desenrolar das páginas. Nas minhas atividades em centro espírita, tenho tido a grata oportunidade de trabalhar em tarefas de atendimento a irmãos e a irmãs, companheiros de caminho evolutivo, moradores nesta pequena nave espacial que chamamos Terra. Nestas tarefas nas quais, na verdade, eu também não passo de estudante e de necessitado, tanto quanto aqueles que chegam ao centro à procura de apoio, tenho aprendido coisas que fazem, constantemente, com que eu mude a minha visão do significado da vida. Cada dia que passa, apesar da minha ignorância, venho conquistando a sensação de que a vida é muito mais mental do que física. Parece que, essencialmente, somos apenas o que pensamos. Em outras palavras, a realidade é mais mental do que material. Talvez seja mais correto dizer, simplesmente, que a realidade é mental. Esse tipo de percepção, desenvolvida nas atividades espíritas, se espraia por tudo. Não poderia ser diferente, pois a vida espiritual não se restringe a um lugar como um centro espírita, uma igreja ou um templo de qualquer religião. Ela se estende pelo todo onde vivemos, 24 horas por dia, fração de segundo a fração de segundo. Não somos seres espirituais apenas nos momentos de oração ou de meditação. Somos espíritos em essência e, portanto, todas as nossas realizações, desde um minúsculo pensamento ou um insignificante automático piscar de olhos, são realizações espirituais. Eu confesso que também concordo em gênero e número e grau. Parece que a gente é muito mais pensamento, muito mais espírito do que matéria. A vida é conquista espiritual. O espírito, em sua essência, é ação mental. Portanto, a vida é, fundamentalmente, mental. Somos o que pensamos. Sempre, ao lembrar-me desse conceito essencial, aparece na minha tela mental a questão da evolução do espírito, a questão da nossa evolução. Se, por um lado, ela apresenta um alto grau de dificuldade, pois, no grau evolutivo em que estamos, controlar o pensamento não é fácil. Por outro lado, ela está ao dispor de todos, sem exceção, uma vez que não exige posses materiais. E o único dom especial necessário é o dom da vida. Basta apenas aprender a exercitar o pensamento na direção do bem ou, em outras palavras, na direção do amor universal. Surge daí uma pergunta óbvia: o que é amor universal? Não nos está acessível a resposta final, por enquanto. Porém, um caminho indicado no amai-vos uns aos outros ou, como já ouvi um amigo dizer, por enquanto, já seria muito bom respeitai-vos uns aos outros. É o nosso grande desafio, né? Começar aqui o respeitar uns aos outros, amar uns aos outros. Realmente o desafio é grande, imenso. Mas vamos continuar a leitura aqui. Ao longo das páginas deste livro, discorrerei, o autor está dizendo, sobre diversos temas que envolverão o ectoplasma, o fluido vital, o corpo espiritual, o corpo vital ou duplo etéreo,
a mediunidade, etc. O assunto é vastíssimo e com certeza num futuro talvez não muito distante ele será explorado e entendido. Por enquanto, o pouco que eu sei e que adquiri, quer seja por estudo, quer por informação de outros ou quer por observação própria, procurarei colocar neste livro da maneira mais clara possível. Aí eu abro um parênteses, se você quiser saber nestes termos o que significam, procurem aqui uma playlist com o estudo perispírito, lá é explicado direitinho, um por um, tá? Devo esclarecer que esta é uma obra de caráter espírita. A existência do chamado mundo espiritual, a realidade do espírito, a evolução espiritual, a relação mente-matéria neles são assumidos como verdades. Deixo aqui, por outro lado, registrado o meu respeito a todas as concepções religiosas, mesmo as 4. Apesar do caráter espírita deste livro, espero que o mesmo seja lido por materialistas que não deixam, também, de certo modo, de ser religiosas. Porém, totalmente livre para discorrer sobre a minha percepção da realidade, da mesma forma como outros o fazem, segundo suas convicções, nos mais diversos assuntos. Apesar do caráter espírita deste livro, espero que o mesmo seja lido por pessoas que tenham outras visões da vida, embora eu não tenha a mínima intenção de fazer proselitismo. Proselitismo é quando a gente quer convencer o outro de proselitismo religioso, por exemplo, que é convencer alguém a vir para a nossa religião. Mas aí não tem problema, porque espiritismo não é religião, então não vai ter proselitismo religioso. Quem sabe, ao verificar a realidade de algum dos fenômenos colocados nessas páginas, o leitor crítico possa encontrar outra explicação para os fatos, de modo a encaixá-los nas suas convicções. O que importa é que tudo seja usado para o bem, de uma forma ou de outra. Lembrando que a gente não está fazendo nenhum sensacionalismo com o assunto. Nós estamos justamente estudando, né? E os trabalhos aqui expostos pelo professor doutor. As técnicas aqui divulgadas devem ser aplicadas com cuidado e carinho em benefício dos outros, quer seja em casas espíritas, quer seja em grupos espiritualistas, 5, ou em consultórios de profissionais da saúde. Cada qual deve proceder segundo as suas possibilidades de servir ao próximo, não importa onde, desde que o faça com seriedade e amor. Dentro da ciência formal, onde algumas pessoas supõem encontrar toda a verdade, os fenômenos naturais são vistos como sendo apenas variações de combinações materiais e energéticas. A parte chamada espiritual não é sequer considerada, apesar dos esforços em contrário de valorosos pensadores, inclusive cientistas, ao longo da história. Nos 2 últimos séculos, o caráter materialista da ciência já teve o seu valor, pois permitiu a desvinculação do conhecimento do ser humano de dogmas e superstições, que agiam como freio para o andar da humanidade. Hoje em dia podemos assumir, com segurança, uma postura segundo a qual a inquirição pelo saber tenta penetrar todas as dimensões da realidade, que não é apenas constituída daquilo que os nossos pobres 5 sentidos podem perceber. A realidade espiritual não é, como muitos supõem, resultado da imaginação ou superstição, a ser usada como instrumento de dominação. De fato, ela é uma realidade maior, que temos dificuldade em reconhecer devido às nossas restrições sensoriais e de inteligência. Posso dizer, com convicção, que a realidade espiritual é a ampla, a realidade material é a restrita, sendo apenas parte da primeira. Somos sempre espíritos, mesmo quando vivemos na matéria. O universo material é apenas um pequeno reflexo do universo espiritual. Em outras palavras, a parte material do universo corresponde a uma parte menor se comparada ao seu conteúdo total de energia. Em resumo, isto é o que hoje em dia a ciência materialista diz. As minhas indagações me levaram a estudar os fatos ditos espíritas, principalmente a partir do início dos anos da década de 1970, embora em 1968, ainda descrente, tenha tido a oportunidade de observar o fenômeno de materialização. 6. E, quando criança, tenha visto uma médium, uma senhora imigrante grega, em estado de transe. Olha que interessante, é claro que ele está colocando aqui que a ciência é materialista, não é espiritualista, portanto, refuta tudo aquilo que vem especialmente das religiões, né, e da doutrina espírita sobre a realidade imaterial ou de uma maneira material que a gente não consegue ainda medir ou não tem um método muito preciso para tudo isso. E olha que interessante, eu não sabia disso,
quando ele começou a indagar, né, a pesquisar sobre o tema, observou um fenômeno de materialização e quando criança viu uma senhora imigrante grega. Muito legal, né? Mas para terminar... Todas as observações que fiz e que guardei na memória, todo o estudo que incorporei na escola formal e que continuo a absorver pelas informações recebidas diariamente, se encaixam harmoniosamente no padrão de entendimento apresentado na visão espírita do universo. Cada um é senhor da sua opinião, e eu aprendi a respeitar a de todos. Se apresento ideias que possam contradizer algumas concepções arraigadas ao longo dos tempos, é porque a observação e o estudo me convenceram de algo diferente. Nada mais fiz do que aplicar os preceitos básicos para a aquisição de conhecimento científico renovado, da mesma forma que muitos outros já fizeram. Muito bem, entendido o significado, como é que vai ser o estudo deste livro maravilhoso que eu recomendo que você tenha na sua biblioteca, Saúde e Ectoplasma. Vai ser muito legal e espero poder contar aí com a sua presença. Eu te espero no próximo episódio do Ectoplasma. Até lá, tchau!